Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltVia, TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Há 6 anos no ar, ininterruptamente pela AltVia, TV da internet. Esta edição do Agropapo, nós vamos falar aí sobre as propostas de reformas que tramitam aí no Congresso, sobretudo a tributária, quais eventuais impactos, sejam eles positivos ou negativos, podem acarretar aí para o setor produtivo agrícola, e também um pouquinho aí sobre novas oportunidades aí de captação de recursos para o setor e também de investimentos para as pessoas físicas e jurídicas sob o guarda-chuva aí do Fundo de Investimento Agrícola, aí o novo FIAGRO. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o advogado Ralph Meres Stica, sócio do Passos Stica Advogados Associados. Vai falar com propriedade sobre este assunto. Ralph, é satisfação por estar contigo no Agropapo, meu caro. Ronaldo, é muito bom estar aqui com a sua audiência. Eu agradeço mais uma vez o convite. O prazer é todo meu. Espero poder ajudá-los aí a entender um pouco desses meandros das reformas e do FIAGRO também. Tenho certeza que sim. Muito bem, meu caro. Queria que você pudesse, no comecinho, dar rapidamente aí um brevíssimo perfil aí do escritório. Muito bem, Ronaldo. O Passos Stica Advogados Associados trabalha no agronegócio desde sempre, já há 10 anos sob essa formatação, e antes também os sócios sempre trabalharam com agronegócio. Eu fui auditor da Price, trabalhei em trading companies, e venho trabalhando já há quase 20 anos nesse setor, sempre com esse foco tanto na parte tributária, além de advogado, eu sou administrador e contador pela USP, e também na parte acadêmica, né, ministrando cursos de MBA, e sempre tendo contato com executivos, com diretores, né, além dos clientes, pelos MBAs da FGV e da USP, e tendo feito aí meu mestrado e meu doutorado na área de contabilidade e finanças também na USP. Muito bem, meu caro. Bom, começando a gente falando um pouquinho sobre aí a questão da reforma tributária. A gente que milita aí no dia a dia do setor sempre tem observado nesses últimos tempos aí, vamos dizer, entre aspas, uma grita do setor produtivo em relação aos textos que tramitam aí no Congresso, propondo aí mudanças aí no sistema tributário do país. Faz sentido essa grita, Ralph? Ronaldo, faz sentido sim. Por quê? Quem acompanha um pouco essa parte da reforma tributária verifica que a que passou à frente foi justamente a última que veio, e a que veio do Poder Executivo. Então havia outras propostas tramitando tanto no Senado quanto na Câmara que eram muito mais abrangentes e vinham sendo negociadas há mais tempo. E aí essa última que passou na Câmara no começo de setembro, ela veio no final de junho, e veio para mexer única e exclusivamente no imposto de renda, com o intuito de aumentar as faixas de isenção, ou seja, de certa forma jogando para a torcida, não que isso seja ruim, até previsão legal fazer essa atualização pela inflação, mas jogando para a torcida, até porque houve aumento efetivo, ou haverá aumento efetivo do imposto de renda no final das contas, e a pretexto de aumentar o Auxílio Brasil para o ano que vem. Então essa grita, ela de fato ocorre, seja por não se ter mexido nas partes mais importantes para o setor produtivo, ICMS, PIS/PASEP e COFINS, também ISS, mas nem tão relevante no nosso setor, nesse ponto, e pelo fato do imposto de renda ter implicado, ainda que pareça, uma redução das alíquotas para as pessoas jurídicas na questão da tributação dos dividendos, que a gente vai falar aí ao longo desse bate-papo. Não é simplesmente tributar os mais ricos, como o pessoal gosta de brandir aí na imprensa. Agora, enfim, em síntese, a gente vai ter aumento de carga tributária sobre o setor produtivo, com base nesse texto que você pontuou, que avançou? Sim, Ronaldo. Se você avaliar, há uma redução até que expressiva no imposto de renda, né? Então, só para relembrar bem rapidamente, o imposto de renda das pessoas jurídicas, seja pelo presumido, seja pelo real, que é a maior parte das pessoas jurídicas, aí sendo simples, bem mais raro o nosso setor,
As alíquotas sempre foram 25% para o imposto de renda e 9% para a CSLL. Então, todo mundo já ouviu falar aí dos 34% sobre a renda no Brasil. Isso, de certa forma, está estável desde 96, né? Então já há algum tempo. A ideia de se baixar a alíquota do imposto de renda de 15% para 8%, né, e da CSLL de 9% para 8% também, poderia parecer boa, não houvesse vamos dizer assim, ressuscitaram o imposto que havia sido extinto em 95, que é sobre o dividendo. Então, o que parece ser dado com uma mão acaba sendo tirado com a outra. E a justificativa é que, poxa, eu vou ter uma redução dos impostos na pessoa jurídica, eu teria mais recursos após o pagamento dos tributos, eu teria que reinvesti-los. Mas, na verdade, grande parte aí dos produtores rurais, Brasil afora, ou mesmo as agroindústrias, que têm composições societárias bem complexas, os produtores rurais que são pessoas jurídicas, eles tiram o sustento deles justamente desses dividendos, haja vista que os tributos já haviam sido pagos. Então, se você faz uma conta pelo líquido, essa redução que houve aí de 9 pontos percentuais na alíquota da pessoa jurídica é mais do que compensada pelos atuais 15% que são retidos da pessoa física. Então, só para complementar, se eventualmente, né, essa renúncia fiscal, ou seja, esse valor que está sendo reduzido da pessoa jurídica fosse, por exemplo, destinado como uma subvenção, algo do tipo, veja, empresário, eu estou lhe dando uma alíquota mais baixa para você reinvestir esse exato valor na sua empresa, perfeito, isso é bem comum no sistema tributário brasileiro. O problema é que não é isso, reduziu-se 9% da pessoa jurídica e aumentou-se 15% da pessoa física. Então, infelizmente, se essa reforma passar, os empresários, os empreendedores, as pessoas que correm risco no Brasil, né, no sentido de empresarialidade, vão ter um aumento de carga tributária sim, Ronaldo. E em que pé está esse texto no Congresso, Alf? Pois é, Ronaldo, é estranho a gente ver como passou pela Câmara, né? É natural isso, para isso que existe o parlamento, políticas, negociações, isso é super natural e até desejado. Mas realmente passou à frente de vários outros projetos relevantes para o país na Câmara, talvez em razão de uma influência maior sobre a presidência por parte do Poder Executivo, e agora está no Senado. O presidente do Senado alega que pretende finalizá-lo até o final do ano, mas os senadores são um pouco mais resistentes a fazer esse aumento de carga tributária, porque, mais uma vez, a renúncia que é dada em favor dos mais pobres, que é muito positiva, aquelas pessoas que ganham ali até R$ 2.500, isso não é mal visto ou mal vindo, muito pelo contrário, mas esse valor jamais é compensado por aquilo que é tributado em relação aos dividendos. Novamente lembrando que quem recebe dividendo não é só banqueiro ou empresário bilionário, né? As pessoas, não só do setor, produtores rurais, donos de revendas de máquinas agrícolas, ou seja, o médio empresário, inclusive fisioterapeutas, dentistas, médicos que se organizam em clínicas, enfim, todo esse pessoal que se organizou. E mais, né, esse governo, inclusive, vem de uma forma muito clara incentivando o doing business, né? Ou seja, abra uma empresa, abra mais rápido, abra mais fácil, que vem a governança, vem a empresarialidade, vem o empreendedorismo, mas todo mundo que foi nessa linha de abrir uma empresa, agora foi pego no contrapé, porque se fizer uma conta na ponta do lápis, os 27,5% que é a alíquota máxima para nós, pessoas físicas, acaba sendo menor, em alguns casos, do que se você somar as alíquotas da pessoa jurídica. Então, realmente, espera-se que no Senado essa reforma, de alguma forma, seja ajustada para não manter essa tributação dos dividendos. Sim. Bom, enfim, despindo-se de qualquer questão política na questão, seja de corrente para cá ou para lá, mas pegando a letra fria do texto e dos números, estruturalmente, pensando justamente em melhores condições de desenvolvimento para os setores produtivos do país, é uma proposta ruim do ponto de vista estrutural, então. Acredito que sim. Tem pontos positivos, Ronaldo, que eu acho que foram colocados aí justamente na ideia de melhorar, né? Parece que a parte dos dividendos veio ali a reboque.
Mas há alguns pontos positivos. Então, por exemplo, existe a redução do imposto de renda de fonte para investimentos financeiros, né, que a tabela regressiva para os fundos de renda fixa em geral iriam para 15%, né, em vez de obedecer o critério de regressividade da alíquota de acordo com o prazo. Poder-se até dizer que não, que seria ruim, porque desincentivaria a poupança, mas, naturalmente, qualquer alíquota mais baixa para investimento, isso afeta, inclusive, não diretamente FIAGRO, mas essa redução afeta boa parte dos fundos que sustentam o financiamento do agronegócio. Existe uma parte ruim nos fundos, que é a cobrança dos fundos de imposto de renda sobre fundos fechados, então isso também vai dar bastante pano para a manga para a discussão, e algumas questões que já vinham de outras reformas, Ronaldo, que é igualar praticamente as legislações, né, são épocas diferentes, o imposto de renda é um tributo histórico no Brasil, né, no mundo também, e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, ela é de 88, depois da Constituição Federal. E sempre houve, né, desde sempre, aí quem trabalha no setor, na área tributária, sempre teve esses questionamentos de bases de cálculo. Aí o projeto de lei finalmente equipara, talvez para no momento posterior fazer uma fusão de dois tributos, tirar um só, que facilita muito a vida do empresário. E, por exemplo, tornar como uniforme a utilização do lucro real trimestral, que as pessoas jurídicas maiores, né, as grandes companhias que têm essa possibilidade ou que são obrigadas por faturarem mais do que 78 milhões de reais por ano, elas vão ter uma forma única de tributação e o ponto positivo é que não sujeitando a sazonalidade, ou seja, se no primeiro trimestre houver um prejuízo grande, esse prejuízo, ao menos ao longo do ano, como acontece no lucro real anual, vai poder ser compensado. Então, assim, o que parece, só para concluir, Ronaldo, é que foram colocados pontos já discutidos de uma reforma mais ampla e foram enxertados esses pontos mais controversos, e volto a dizer, não por uma questão de defesa do setor AB ou da linha política ABC, mas quem trabalha com direito tributário nota como isso acaba sendo um retrocesso em relação ao que a gente tem desde 96, que foi a última grande reforma do imposto de renda depois da estabilização aí da inflação e do plano real. Certo. Bom, saindo um pouquinho da temática aí dos passivos, vamos agora para a parte de ativos financeiros. A gente tem uma novidade aí que chegou esse ano, que é justamente o FIAGRO, né? Nova modalidade de fundo de investimento, que aproxima um pouco aí o setor rural dos recursos privados, do mercado de capitais, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho do fato, o que é o FIAGRO? Legal, Ronaldo. De fato, a gente até aqui no escritório acompanhou de perto as discussões tanto no Congresso Nacional como as questões do veto. O FIAGRO, Ronaldo, simplificando bastante, é um fundo. Antes nós tínhamos e continuamos tendo fundos por tipo de aplicação, mas nós não tínhamos um fundo por matéria, por setor. Então é como se a gente invertesse um pouco a matriz. Em vez de ter um fundo imobiliário, um fundo de investimento em participações, um fundo de investimento em direitos creditórios, ou seja, várias modalidades que já estão consagradas, muito utilizadas no Brasil, com restrições para que você atuasse efetivamente no agronegócio. Então, o FIAGRO, ele é um fundo por matéria, ou seja, para investimento no agronegócio, só que com todas essas modalidades. Então, a lei, que é a Lei 14.130, ela propôs alterações numa lei de 93, que era justamente a lei dos fundos de investimento imobiliário, incluiu o FIAGRO e colocou claramente, o que é muito positivo. O FIAGRO, ele pode tanto ser imobiliário, quanto em participações, quanto nos títulos do agronegócio, quanto em cotas de outros fundos, ou seja, deu um ar de muito mais mercado de capitais para esse instrumento, né? E, na verdade, consolidou num único instrumento algo que o mercado já fazia de forma compartimentada. Então, por exemplo, tinha restrições de um fundo de investimento em participação ter direitos creditórios, tinha limitação de normatização da CVM.
tinha problemas na parte imobiliária dos fundos, por exemplo, arrendamentos, venda, e tudo isso está claramente e textualmente autorizado na legislação do FIAGRO. Então, com certeza, tende a ser, já está sendo, né, já há FIAGROs registrados na CVM e já em captação, realmente vai revolucionar essa parte do mercado de capitais, depois do movimento de 94, com a CPR, que, de certa forma, também consolidou as pignoratícias, as cédulas, as notas promissórias, as garantias que eram comumente utilizadas, e depois, em 2004, com o CDA, o WA, o CDCA, o CRA e a LCA, que, inclusive, vão ser títulos bastante encarteirados nessa nova modalidade. Então, realmente, é um ponto bem positivo, e, como tudo no Brasil, né, movido à tributação, com uma tributação, depois de muita discussão, bastante similar ao que seria a tributação dos fundos de investimento imobiliário, ou seja, 20% no resgate, regra, se pessoa física com os mesmos benefícios dos títulos que ela encartera, e sem tributação na carteira, fazendo com que você possa crescer esse patrimônio, investir, reinvestir, e o cotista, né, que é o dono do fundo, puder, de alguma forma, diferir essa tributação a mais adiante. Uhum. Bom, o ganha-ganha aí na história toda vai ser o investidor, pessoa física ou jurídica, tem uma oportunidade de uma nova modalidade de investimento, né, e tal, concomitantemente o setor produtivo do agro tem também uma nova modalidade de poder captar recursos via mercado privado de capitais, né? Exato, Ronaldo. É até bom você pontuar isso, porque se a gente volta um pouco, né, nessas leis que eu mencionei, você tem o CRA, que existe uma norma de esforço de venda, registro na CVM, mais de companhias securitizadoras, que tem também legislação própria, são concentradas, né, não existem 1000 companhias no Brasil. Você tem o LCA, que era de bancos, então quem investia ali, em vez de pegar um CDB, o antigo RDB, enfim, em vez de pegar um investimento de tesouraria do banco, pegava a LCA porque tinha incentivo fiscal. Então, de certa forma, quando esses títulos vieram, eles vieram por emissor. E aí, mais uma vez, o FIAGRO ele vai ser concentrador de tudo isso, ou seja, independentemente de quem são os emissores desses títulos, Ralph, você, Ronaldo, como investidor, pessoa física, pessoa jurídica, estrangeiro, brasileiro, qualificado, não qualificado, enfim, como regra, né, você vai poder investir no agronegócio de uma forma consolidada, sem necessariamente ter engessado ou engessada a destinação desses recursos. Então, um exemplo muito fácil, investir num direito creditório, por exemplo, que é muito comum quando há não pagamento, inadimplemento, recuperar uma terra. Isso, até o FIAGRO, realmente era uma dificuldade, uma complexidade enorme, por impossibilidade de se manter terras em poder de instituições financeiras, enfim. Agora não, agora você pode, por exemplo, comprar um título financeiro, se por qualquer razão ele for executado, a terra entra, você arrenda, ou seja, o fundo vai ter uma flexibilidade muito grande para gerar renda no agronegócio. E como você bem falou, é um ganha-ganha, porque tem uma ponta que precisa investir, que tem liquidez, que quer uma remuneração, e tem outra ponta que sempre vai precisar de capital, e o agronegócio tem essa característica de ter um sistema financeiro cada vez mais desenvolvido. Então, realmente, você colocou bem, é um ganha-ganha mesmo. Muito bom, Ralf. Já um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a sua participação aqui no nosso programa. E, por favor, se você quiser deixar algum contato aí do escritório, o espaço está aberto. Legal, Ronaldo. Eu que agradeço mais uma vez. É realmente sempre bom poder discutir esses temas que podem parecer carrancudos, complexos, mas que, na verdade, basta colocá-los de uma forma mais direta, que ficam, com certeza, mais fáceis de serem analisados, né? Vou dizer compreendidos, que seria muita pretensão. E eu agradeço mais uma vez, enfim, até por restrições aí de questões de OAB, mas
eu me coloco à disposição aí, a gente tem o nosso site, psa.com.br. Muito bem, meu caro. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivia TV da Internet é do jornalista Alberto Duquette. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.